Fazendo aqui a série de vídeos sobre irrigação, para você que acompanha o nosso canal, nós citamos aqui um vídeo sobre os 5 pontos mais importantes para você ter a lucratividade dentro da sua propriedade. E foi planejamento, projeto, instalação, manutenção e manejo. Então nós vamos preparar uma série de vídeos sobre esses assuntos, já para deixar mais explicadinho, né, professor? Com certeza, Pedrão. Vai ser um prazer recebê-los aqui para falar sobre cada item desse. E aí, tendo mais tempo em cada um, tudo fica mais claro. E hoje nós vamos falar do que, Pedrão? Planejamento. Planejamento Como de irrigação. planejar a irrigação. Olha Isso só. mesmo, vem com a gente. Seja muito bem-vindo a esse nosso querido canal, meu, seu, do professor, nosso, do Brasil, da Via Láctea. Para mim é sempre um prazer conversar com você que está assistindo aí, professor. É bom, né? É bom demais, é ótimo, gente. Vocês não sabem ideia de como eu fico feliz de abrir as portas da Universidade Federal de Goiás para receber o programa Estrada de Chão, receber vocês. Então, conhecimento é para todo mundo. Então, vem com a gente que hoje nós vamos falar sobre planejamento de irrigação, a importância disso para você ter sucesso na sua irrigação, Pedrão. Então não é só ligar a torneira não, professor? Não é só ligar os canos não? Isso, eu também sou uma pessoa muito ansiosa. Fala em irrigar, eu quero ver logo o aspersor saindo água, o gotejador pingando, a bomba ligada, mas você tem que fazer todo um planejamento antes, Pedrão. E como eu sempre falo, pode até ficar para repetitivo, mas é a planta que escolhe o sistema de irrigação. Então conheça muito bem o que você vai cultivar. Conheça bem o clima da região onde você está, conheça bem qual planta ou quais as plantas, porque pode ser que você vai fazer uma rotação de culturas. Espera aí, professor, muita informação. Vamos aqui por partes. Como é que eu vou fazer esse planejamento? Primeiro eu vou saber qual cultura eu vou plantar. Exato, perfeito. Ou quais culturas. Ou quais culturas. Exato. Na verdade, isso aí vai da aptidão da sua região, do seu projeto, enfim. Né? Também não é o caso desse vídeo. Primeiro é a cultura, sabe? Exato. A cultura. Depois que eu sei a cultura, aí eu vou entender o meu ambiente. Exato, porque aí você precisa saber, Pedrão, por exemplo, vamos supor que você escolha, vou plantar milho. E ninguém planta só milho, vai plantar milho, feijão, aí você põe alguma outra cultura de ciclo rápido, um trigo, um algodão, ou hortaliças de uma maneira geral, que todas são ali de 100, 120 dias, você planta abóbora, planta quiabo, você rotaciona. Então você precisa conhecer muito bem essas culturas, como que você vai comercializar essas culturas e ver como que a irrigação entra nesse cenário. Nós estamos aqui, Pedrão, nós estamos falando, eu estou em Goiânia, falando com vocês na região do Cerrado. Então nós temos dois períodos de clima bem definidos, período seco e período chuvoso. Então é óbvio que eu preciso planejar a irrigação para atender minhas plantas no período de seca. Mas pode acontecer de passar uma semana, 10 dias, 15 dias sem chover também no período chuvoso. Então a irrigação tem que ser planejada para atender tanto no período seco como no período chuvoso. Isso é planejamento, tá? Então você precisa pensar com calma. E aí o sistema de irrigação é chave. Por exemplo, nós falamos de culturas aqui, todas essas que eu citei, seja as grandes culturas, seja as olerícolas, são culturas que, quando adultas, cobrem todo o terreno. Perfeito. Então parece óbvio que o melhor sistema para atender essas plantas é um sistema que faz literalmente chover, que é cobrir todo o terreno, que é o caso da aspersão, seja por aspersão convencional, seja por pivô central. Professor, posso irrigá-las também por gotejo? Pode, é menos comum, mas é possível. Ou microaspersão também. E aí, Pedrão, eu cheguei a falar de dois sistemas aqui, pivô e aspersão. Então isso tá ligado ao planejamento também. Por quê? Porque um é moto mecanizado, ele fica mais caro para implantar, mas depois disso você não gasta praticamente nada com mão de obra para mantê-lo ligado, porque ele gira sozinho. E já um sistema de aspersão convencional é um sistema que requer mão de obra para mudar as linhas de aspersores de lugar. Então é mais barato para implantar, mas é mais caro para manter. E aí, põe na sua planilha de custo. O que você está disposto a fazer? Gastar muito no começo ou gastar mais com manutenção? Qual é o caso da mão de obra, mais energia elétrica? Tem sistemas, Pedrão, que gasta menos bombeamento, tipo menos potência de motor, ou seja, vai gastar menos com energia. Como gotejamento, por exemplo. Como gotejamento. Então, assim, é mais caro para implantar, mas depois você gasta menos com mão de obra e com energia. Então, qual que é o melhor sistema, então, professor? Não tem o melhor sistema. Existe aquele que vai se adequar melhor à sua situação. Ao seu projeto. Então, claro, existem melhores sistemas para cada situação. Por exemplo, Pedrão, um sistema que a gente fala muito pouco,
que é pouco difundido e tem gente que até critica isso, porque na verdade é o sistema por sulco. Por sulco subterrâneo? O pessoal fala, por que vocês nunca falam de sulco? Não, aí na verdade você aí fala que é uma questão comercial, porque não tem nada para vender, né? Não tem o aspersor, não tem a bomba. Mas só abrir uma vala, né? Mas talvez é um sistema que tem uma eficiência baixa, porque nós temos já a tradição de fazer chover, mas quando você fala em água correr, né, o sulco é isso, você usa a própria superfície do solo para aplicar água para a planta. Se for em solos arenosos, nós temos uma dificuldade enorme, porque aí você tem excesso de água no início, pouca água no final, então é mais difícil, é mais fácil de errar, vamos dizer assim, é mais fácil de errar quando você usa sulco. Por isso que a gente difunde tanto outros sistemas, como é o caso da aspersão, do gotejo, mas se bem feito dá para usar sulco. Mas assim, até para nós que estamos na região do Cerrado, mesmo os nossos solos sendo argilosos, que favoreceria o sulco, nós temos ele com a infiltração alta. Então nós temos problema, os sulcos seriam muito curtos e isso daria dificuldade de dimensionamento, de instalação. Então a gente acaba planejando, né, outros sistemas, como é o caso desses outros que eu já citei. Show de bola, professor. Então sentei na minha cadeira lá, né? Assisti um negócio ali do Globo Rural, ouvi que o meu vizinho plantou uma cultura, deu certo, que geralmente começa assim. Exato. Aí eu falo assim, vou plantar essa cultura. Então você sentou, você escreveu lá milho, soja, tomate, qualquer cultura. Então você já sabe a cultura, aí você já sabe onde você está na região do país, você já sabe o período da seca, o período das águas que você vai precisar, você já sabe a demanda de água que cada cultura tem em qual fase, porque você também assistiu aquele outro vídeo que a gente falou sobre a quantidade de água que eu vou jogar na planta, né, professor? Exato. Ou no solo para irrigar, né? E aí, qual que ficou faltando dentro do planejamento? Então, o planejamento como um todo é isso, e aí vem uma coisa que nós não falamos, foi das fruticulturas, né? As fruticulturas, pode ser que você nem precise irrigar, né? Então, normalmente, dependendo da região, essa região que eu estou, por exemplo, nós não precisamos irrigar a fruticultura, ou seja, a planta não morre se você não irrigar. Mas a irrigação pode dar um aumento de produtividade, um plus. Então você pode planejar direitinho qual que é a produtividade que tá prevista, né? E aí você vê se a irrigação vale realmente a pena, porque ou então você já tem que entrar consciente, estou gastando mais, né, com irrigação, mas eu tenho que por obrigação aumentar a produtividade. Nossa, professor, você falou tudo agora, porque a gente já vai naquela gana seco, não, eu preciso instalar o sistema de irrigação. Cara, mas às vezes pode ser que não precisa, Pode né? ser que não precise, exatamente. Uma bananeira, por exemplo, que é uma planta rústica que se desenvolve, às vezes não precisa irrigar ela, né, professor? Com certeza, Pedrão. Eu fui convidado, hein, Pedrão? Vou contar um caos aqui. Fui convidado para intermediar uma bacia de conflito aqui na região. E aí as pessoas estavam faltando água. Bacia de conflito é porque o povo estava disputando uma água. Disputando a água do rio, tinha pouca água, então tinha um prefeito que queria para abastecimento público, um queria para irrigar alface, outro para irrigar fruticultura, e ficou aquele conflito. E eu fui, a universidade tem esse papel de intermediar. E lá, qual que foi a saída? A saída, quer dizer, como é que você deixa de produzir alface, né? Quer dizer, ou você para de produzir mesmo, ou então não tem como você irrigar menos do que ela precisa, ela vai morrer. E já tudo que era fruticultura era uma questão de luxo, né? A gente falou assim, não, vamos deixar de irrigar esse ano a fruticultura e vamos irrigar aquelas que têm as hortaliças são Demanda, essencial a água. Então foi uma forma de diminuir a água dali e passar para cá por uma questão de prioridade, porque a planta frutífera tem raiz profunda, ela tolera o período seco, né? Então, claro, o fruticultor ficou chateado na época, ele ficou com o sistema de irrigação desligado, mas era uma questão de prioridades, a gente precisava definir ali, abastecimento público, obviamente, é prioridade, produção de hortaliças foi porque era essencial, senão o negócio fecha, e o produtor de banana, de citros, ia continuar produzindo, só que um pouco menos. E aí foi uma forma de intermediar, foi fazendo isso. Faz parte do planejamento, Pedrão. Planejamento, tá vendo? Antes de tomar qualquer atitude, né? Exato. Você vai e planeja, porque se você não tomar uma atitude intempestiva, né? E aí, que vai acabar. Pedrão, e aí tem gente que fala assim, professor, tem pouca água. Mas se você tem pouca água, então escolha sistemas de irrigação que vai ser mais eficientes, né? Então, tem muita água, então posso gastar muito? Não, não é isso. Né? Mas tem gente que só tem essa opção. Talvez não irrigaria por aspersão, porque a água não é suficiente, mas se for por gotejo, você tem condições de implantar aquele empreendimento. Então isso tudo faz parte do planejamento. Né? A água é muito suja, professor. Se a água é muito suja, então no planejamento você já tem que prever um sistema de filtragem. Então, senão depois você vai ter problemas. Então, quanto custa a mão de obra? Então, será que não vale a pena eu pôr automação ao invés de pagar a mão de obra barata? Então você tem que pôr tudo isso na sua conta e isso faz parte do planejamento de irrigação, Pedrão. E sabe outra coisa interessantíssima, Pedrão? É
será que eu preciso? A gente falou de culturas que precisam, tem que ter água senão morre, as culturas que não necessariamente precisam ser irrigadas, e tem aquelas culturas que às vezes o ótimo econômico é você aplicando só a metade do que ela precisa. Olha aí. Que bacana. Então você, por exemplo, quem mexe com cana de açúcar mesmo, às vezes prefere pegar a pouca água que tem e dividir pelo máximo de área. Então faz apenas uma irrigação de salvação para garantir uma boa brotação, ou irriga só metade do que o canavial precisa, ao invés de irrigar como irriga o feijão, o milho de forma plena. Então isso é planejamento, é saber onde está o ótimo econômico, onde vai ter a máxima lucratividade. Tá Perfeito, é isso aí. Agora que você assistiu esse vídeo até aqui, você já inscreve no canal aí, já deixa seu like. Professor, sensacional, conteúdo fantástico, você não encontra em lugar nenhum, só aqui no canal Estrada de Chão, porque só o Estrada de Chão está dentro da Universidade Federal de Goiás junto com o professor, tá vendo? Olha só que privilégio que você está tendo. O pessoal tem que fazer vestibular, professor, para vir aqui, né? Ter aula com o senhor e tá assistindo pelo YouTube de graça. Com certeza, gente. É sempre um prazer recebê-los, viu?